Mais uma vez, então, bom dia. Gostaria, então, de anunciar a nossa palestrante desse mês, é a senhora Mie Koichi. Ela é esposa do condutor da igreja, Tsuhakuryu, mais popularmente conhecido como Katsumi, o Katsumi do Koteki, o Katsumi do Shorinkai. Então, nós gostaríamos de pedir a presença aqui da Mie. Bom dia a todos. Conforme fui apresentada há pouco, meu nome é Mie Koichi, eu sou esposa do Katsumishi, condutora da igreja Tsuhakuryu. Para quem não está conseguindo associar nome com a igreja, é aquela famosa família Ishii dos 13 filhos. Hoje eu fui incumbida de palestrar aqui na frente, e queria um pouquinho da atenção de todos vocês. Depois que eu recebi o convite, que é mais uma intimação, para participar da palestra da manhã, eu fiquei pensando assim, no que eu teria para contar, para falar. Porque participar da palestra da manhã, como ouvinte, é muito fácil, A gente chega, senta e ouve, Só que dessa vez eu seria oradora. Aí eu estava pensando na minha vida, relembrando as experiências que eu tive, e eu vi que, assim, o que eu mais vivenciei foi a minha condição de mulher, Até eu casar, eu vivi a minha condição de filha, A minha mãe, apesar de ser filha de tennikianos, com o casamento ela acabou se afastando do caminho, E meu pai era um budista não praticante, então a minha infância eu passei assim, longe de uma formação religiosa, E os esporádicos contatos que eu tive com a Tennikyo, era assim, quando eu ficava doente, E o meu avô ministrava o Sasuke, e sempre depois de receber a graça, eu me lembro do meu avô me levando à igreja Piratininga, que ele pertencia, e nós íamos fazer o Oren Sampa, que é a reverência de agradecimento. E na adolescência eu já comecei a ter mais contato com a Tennikyo, Porque eu comecei a frequentar o Koteki. Aí já ia para a família Ishii, Aos 15 anos eu fiz o Koshu e aos 17 eu fiz o Shioka. Eu me lembro assim que no Shioka assim, tem uma autoapresentaçãozinha que cada um conta, o porquê de estar participando do seminário, E muitos contavam dos seus problemas, circunstanciais, seus problemas de saúde, que fizeram ingressar no seminário. Apenas poucas pessoas estavam lá simplesmente porque tinham idade, que tinham completado 17 anos, tinham tempo e disposição. E eu era uma dessas pessoas, E eu ouvia os relatos, tristes, cheios de sofrimento das pessoas, E chegou na minha vez, eu pensava assim, nossa, não tem nada de interessante para contar, E na minha adolescência, eu achava que a minha vidinha era muito sem graça. E mal eu sabia que ter uma vida sem problemas já era uma grande graça. Depois o Shioka foi passando, E nas aulas a gente ouve falar muito por que do Tennikyo ter começado com uma mulher. Que o Oyasama, na época da Revelação Divina, ela era esposa e mãe. E, na verdade, existem coisas que só uma mulher, uma mãe, consegue explicar, porque só ela vivenciou aquilo, Tem um primo do meu marido, ele tem 4 filhos, E só um deles é a cara do pai. Aí ele vive falando assim, esse aqui eu sei que é meu filho. Os outros, eu acredito porque a minha mulher contou, Então são coisas assim que só a mulher sabe mesmo, Aí o tempo foi passando, Eu já estava noiva, Estava quase para casar, E um pouquinho antes do casamento, ficou acertado que depois de eu casar, eu e o Katsumi, a gente ia morar na igreja mor, no Daikyokai, durante 1 ano. A minha vontade, era desistir de casar. Porque na hora que você ouve isso, você fala assim, não quero mais casar, não. Mas no final eu me casei, Aí eu passei a ser esposa, nora, e eu acabei indo para o Daikyokai. Aí por estar num ambiente desconhecido, no meio de um monte de gente desconhecida, aí passava os dias tristes, aí ficava fazendo contagem regressiva. Falava assim,
Ai, faltam 365 dias para eu ir embora daqui. Faltam 364 dias para eu ir embora daqui. Aí, conforme eu fui fazendo amizade, né, com os outros moradores do Daikyokai, aí eu ia parando de fazer essa contagem regressiva. Aí, quando eu vi, eu já estava integrada no ambiente do Daikyokai, né? E foi nessa época que nós tivemos a notícia de que meu cunhado, o irmão mais novo do meu marido, né? Ele estava com câncer no estômago e que viria ao Japão para se operar no hospital de TM. Aí ele viria com a sua esposa, que estava grávida de 6 meses. Apesar de ser uma notícia triste, foi um alívio para todos saber que eu e o meu marido, né, nós estávamos no Daikyokai para dar suporte ao novo casal, que também passou a morar lá, né. A minha cunhada, ela não falava o japonês. E o meu cunhado, muitas vezes ele tinha que ir ao hospital, né, para fazer o tratamento, né. E o filho deles, né, nasceu assim, no dia que meu cunhado ia voltar da quimioterapia. E por estar debilitado, fraquinho, né, ele não ia conseguir acompanhar a sua esposa na hora do parto. Aí eu acompanhei a minha cunhada, né, e fiz meu papel de marido, que aí eu traduzia o que as enfermeiras falavam, né, ajudava na respiração, massageava as pernas, né, porque ela ficava com cãibra do esforço, né, que tinha que fazer. Mas depois de um trabalho de parto assim, bastante cansativo, o bebê deles nasceu assim, com bastante saúde. Aí o nascimento do bebê trouxe uma nova energia para o casal. Aí quando a minha estadia no Daikyokai estava para terminar, o Daikyokai chamou a gente, né, eu e o Katsumi, para conversar e decidir os rumos que a nossa vida tomaria dali para frente. Antes de sair, né, de ir para o Nihon, a gente já estava assim, mais ou menos combinado, né, que a gente ia ficar 1 ano no Daikyokai e o Chiyoda-sama tinha pedido para a gente ficar mais 2 anos depois em Odiba, né? Que aí seria assim, o Katsumi ia ficar na parte de tradução, né, no Honyakuka, e eu daria aulas de português no TLI. A nossa intenção era ficar esses 2 anos, que a gente achava muito importante cumprir a promessa que a gente tinha feito com o Chiyoda-sama. Mas o Daikyokai-sama, ele queria que a gente voltasse para o Brasil e se dedicasse na nossa igreja. Aí o Daikyokai-sama dizia assim, vocês decidem o que querem fazer, mas pensa bem, tarará, tarará, né? Vocês querem filhos, não é? Todo casal quer filhos, né? Aí foi uma conversa assim, muito longa, né? Aí estava eu e o Katsumi sentado no chão, com a perna dobrada, o pé já começando a formigar, aí o oxigênio começa a faltar no cérebro, né? A gente começa a suar frio, assim, aí você não consegue pensar direito, né? E a única coisa que passava pela minha cabeça era assim, o que esse Daikyokai está falando, né? Ele pensa que é Deus para decidir se vai me dar filhos ou não, né? Mas quem ele pensa que é, né? E na ocasião, eu já estava grávida do meu primeiro filho, só que as pessoas ainda não sabiam, né? Aí, depois, né, apesar da promessa com o Chiyoda-sama, ficou acertado que a gente ia voltar para o Brasil. Aí, 3 meses depois de eu voltar para o Brasil, eu estava tendo meu primeiro filho, numa cesárea assim, super tranquila, sem nenhum problema. Aí depois logo fiquei grávida do segundo, né? E durante a gravidez do segundo filho, o estado de saúde do meu cunhado, ele agravou, né? E o meu sogro, o Kaijo-san, né? Chamou eu e Katsumi para uma conversa, né? E eu e Katsumi, a gente tinha uma pequena reserva de dinheiro que a gente ia usar para pagar o parto. Só que, assim, orientados pelo Kaijo-san, né? Nós decidimos fazer o sonai desse dinheiro. Não só nós, né? Mas a família toda se empenhou no Hinokushin, na divulgação, né? na dança sacra, para que o Haru se salvasse. Mas a vontade de Deus Pares era outra e o Haru acabou se retornando com 33 anos de idade.
3 meses depois, eu estava tendo meu segundo filho, né? Como o primeiro tinha sido cesárea, né? Eram grandes as chances do segundo também ser. Mas no final foi um parto normal, né? Pelo SUS. E como não tinha cama na ala das gestantes, eu fiquei num quartão com as pessoas doentes, né? E aí era assim, né? Eu ficava no andar das pessoas doentes e eu queria... Eles não traziam o nenê para amamentar, porque eles falavam assim, não pode trazer o nenê porque você está no quartão das pessoas doentes. Aí eu falei assim, então eu vou subir para ver o nenê. Aí, conforme eu subia, eu falava assim, não, você não pode ver o nenê porque você veio do quartão das doentes, né? Então, e no SUS, assim, você tem que desocupar o leito assim, muito rápido, né? E o nenê, ele ia ter alta com 24 horas. Só que eu, com 12 horas, o pessoal já tinha me dado alta, né? E eu fui, assim, embora para casa, tentei visto a cara do nenê. Aí, no dia seguinte, eu voltei para o hospital para buscar o nenê. Mas, assim, apesar de todos esses contratempos, tudo correu muito tranquilo, né? 3 anos depois, eu fiquei grávida novamente. Aí, quando eu estava com 7 meses de gravidez, o Katsumi, ele sofreu um acidente com serra elétrica, né? Aí eu lembro, assim, eu lembro de ter visto muito sangue só, né? Aí foi numa tarde, assim, né, que o Katsumi, ele tinha ido fazer Hinokshin numa casa, né, ele tinha prometido que ia fazer umas mesas, né, para a pessoa, e aí ele estava fazendo as coisas lá, daí sofreu um acidente, né, e eu só fiquei sabendo, né, à noite, né, isso foi à tarde, eu só fiquei sabendo que o Katsumi tinha perdido o dedo quando ele voltou do hospital à noite e eu vi o volume da atadura na mão, né? E, assim, nossa, na hora eu pensei assim, deve ter doído muito para ele, né? Que passou pelo choque da perda, da cirurgia, mas também, para mim, doeu muito, né? Que na verdade eu me senti traída, porque todo mundo já sabia que ele tinha perdido o dedo. E só eu que não sabia de nada, né? E, na verdade, os familiares, assim, eles estavam me poupando, né? Por causa da gravidez, não estavam contando nada. Mas, assim, eu senti, assim, que foi uma sensação de traição, assim, muito grande. Porque eu passei a tarde toda, começo da noite, assim, rezando, negociando com Deus, né? Eu falava assim, eu pedia para Deus preservar o dedo do Katsumi, eu falava assim, não, nem que para isso tivesse que levar o bebê. Mas ao mesmo tempo eu não queria perder o bebê, né? E, na verdade eu queria tudo, né? Queria o Katsumi saudável, queria o nenê. E foi assim um curto período de tempo em que eu fui extremamente egoísta. Quando o Katsumi me viu abalada, né, sorrindo, ele pediu desculpas, né, e ele falava assim que nada tinha mudado, que foi só o dedo que foi embora. Ele falava assim que ia continuar fazendo tudo igual, né, que ia continuar até tocando flauta. E eu chorava e falava assim, não, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada, né. E depois de um tempo, né, a ficha caiu e o Katsumi percebeu que para tocar flauta faltava um dedo, né, para fechar o buraquinho. E tudo isso me deixava assim, muito triste, né? E nessa época, né, por causa da gravidez, eu já não estava mais vindo para o Dendôtico. O Katsumi que vinha, né, todos os meses, ele veio trazendo meu filho mais velho, que na época tinha 5 anos. Aí depois eu fiquei sabendo pela Namiota, a esposa do São Paulo Kyokai, né? Que quando ela soube que o Masayuki, meu filho mais velho, veio sem a mãe, ela chamou para ir tomar banho junto com os filhos dela. Mas aí disse que ele respondeu assim, que ele ia tomar banho com o papai, né? Porque o papai está com a mão machucada e ele precisa de ajuda para se lavar, né?
Quando eu ouvi isso, nossa, eu fiquei assim, muito, muito contente por ter um filho tão bom, né? Mas assim, várias dificuldades ainda estavam por vir, né? E depois, assim, o Katsumi, ele passou assim, várias dificuldades, assim, ele percebia assim, que ele não conseguia trocar uma lâmpada, né? Passar fio dental era uma dificuldade, né? Porque não tinha o dedão para segurar o fio. Comer pizza, assim, a gente foi numa pizzaria, assim, eu não conseguia ter força para segurar a faca, né? Então, assim, tudo isso assim, me deixava triste, porque eu pensava assim, nossa, acho que ele não vai conseguir fazer mais nada na vida, né, sem o dedão. Mas com o tempo, a fisioterapia, né, o Katsumi, ele aprendeu a fazer as coisas e hoje faz todas as tarefas. Aí ele até inventou um jeito único, né, de reposicionar os dedos e consegue tocar até a flauta melhor que muita gente. Aí, quando eu estava com 9 meses de gravidez, faltando uma semana para o parto, eu fui fazer a minha última consulta do pré-natal. Eu me lembro que no dia da consulta do pré-natal, a gente estava sem carro, né? E como nesse dia a gente ia receber visitas de alguns diretores do Senenkai, inclusive um sensei do Nihon, o Katsumi ficou no Kyokai para recepcioná-los e eu fui sozinha de ônibus. Na consulta, o médico ele não conseguiu escutar os batimentos cardíacos do bebê. Aí eu fui mandada para fazer uma ultrassom de emergência e foi constatado que eu tinha perdido o bebê. Aí foi outro choque na minha vida. Quando eu voltei abalada para casa, né, os diretores do Senenkai já tinham chegado e o sensei do Nihon, sabendo do que tinha ocorrido, né, logo ministrou Sasuke na minha barriga para que a expulsão do bebê ocorresse o quanto antes. Por estar em um estado de choque, né, eu não me lembro de todas as palavras do sensei, mas eu sei que ele estava contando alguma experiência pessoal e ele falava assim que ele próprio, até então, ele próprio só entendia os ensinamentos da Tenkyo pelo ouvido. E depois, né, ele começou a entender pelo coração. Logo depois, né, foi comunicado ao Daikyokai sobre o ocorrido, e o Daikyokai, sabendo da gravidade do problema, ele nos orientou para que fizéssemos uma grande determinação espiritual. Conversando com o Kaitsu-san e a minha sogra, nós decidimos fazer X de Osonai ao Daikyokai, fazendo a solicitação espiritual, né, fazendo a determinação espiritual, solicitando o nascimento do bebê em 3 dias. Eu não me lembro do valor, mas era muito dinheiro. Naquela época, né, a família tinha sido contemplada com um carro no consórcio. Aí nós decidimos vender o carro para poder fazer a oferenda. Mas mesmo vendendo o carro, o valor estipulado não tinha sido atingido. Então o restante a gente foi fazendo a oferenda aos poucos, né? Na verdade, assim, essa espera até o neném nascer, segundo os médicos, ele poderia se prolongar por semanas. E muitas vezes a cesárea não é recomendada, né? Porque o corte, ele representa a entrada de bactérias, né? O que pode ser prejudicial para a saúde da mãe, né? Com a perda do útero, ovário, né? Ou então, como é um tecido assim, que já está se decompondo, ele pode ocasionar uma infecção generalizada, né? Que muitas vezes acaba virando UTI e acaba resultando em óbito, né? Então, a expulsão do bebê tinha que ocorrer por vias naturais e o mais rápido possível. Graças ao Sasuke e ao Onegai-Tome, né, que é serviço sagrado de solicitação, e também a determinação espiritual de todas as pessoas, em 3 dias a bolsa estourou e eu consegui expelir o bebê. Porque, além da dor física, né, de parir um bebê sem vida, aí teve o desgaste emocional, né, de ter que lidar com coisas burocráticas, né, registro, que a gente tem que fazer um registro de natimorto, certidão de óbito, além do vazio das nossas vidas, né, que fica a barriga com pelanca, o leite saindo, né, a gente tem que tentar secar o leite. Então, foi uma época, assim,
bastante difícil, né? Só que assim, mesmo nesses momentos difíceis, vários mestres nos orientavam e nos faziam enxergar a graça de termos sido salvos. Aí eu começava a entender o significado do corpo como uma coisa emprestada de Deus Pai. Não que eu nunca tivesse ouvido essa frase, né? Mas é que é natural do ser humano achar que ele é dono do seu próprio nariz. Um ano depois, eu fiquei grávida de novo. Aí tive problemas de novo. Aí dessa vez eu tive um aborto por causa de toxoplasmose. Aí por esses motivos todos, né? O Paulinho Ishizaki, que na época ele era presidente do Senencai do Brasil, ele achou que era uma época oportuna para a gente se dedicar a Deus, né? E ele nos convidou para ir morar em Botucatu e se dedicar na casa de missionamento que era mantida pelo Senencai. Para mim, não era uma decisão fácil, porque o meu filho mais velho, né? Ele estava no prezinho, e era o último ano do prezinho, e estando matriculado no prezinho, a gente tem a matrícula automática, né, na escola, no primeiro ano, na escola mais próxima de casa, né? Mas, assim, deixando todas as preocupações de lado, né? Nós partimos, eu, Katsumi e os meus 2 filhos, para a casa de missionamento. Apesar de ser por pouquíssimo tempo, durante o tempo que moramos em Botucatu, nós pudemos ter contato com algumas pessoas que nos marcaram profundamente. Havia um senhor que tinha perdido o dedo num acidente quando ele era muito jovem. E quando ele foi se alistar com 18 anos, o exército considerou como uma pessoa incapacitada. Essa palavra incapacitado marcou muito essa pessoa, né? E para provar que ele não era incapaz, ele decidiu que queria servir o exército de qualquer jeito, né? Aí o sargento, né, disse que ele concordou em admitir se ele conseguisse montar o fuzil no tempo normal. Aí assim ele conseguiu servir o exército, né? E mais tarde, quando ele foi tentar uma vaga para trabalhar na ferrovia, aí ele foi preterido por causa do mesmo problema. Aí nisso ele perguntou para o entrevistador, né? O que o senhor acha que é mais difícil? O serviço militar ou o serviço na ferrovia? E isso muito antigamente, lógico que o serviço militar era muito mais puxado, né? Aí ele falava assim, mas se o exército tinha considerado ele como uma pessoa capaz, por que a ferrovia haveria de recusar os seus serviços? E assim essa pessoa foi vencendo os obstáculos que foram surgindo na vida. Aí tinha um outro conhecido, ele é um senhor mecânico de automóveis, que a gente visitava com frequência, né? E um dia nós encontramos essa pessoa com a mão enfaixada. Aí ele tinha sofrido um acidente de trabalho, né? E tinha acabado de perder o dedo, que tinha sido esmagado pelo motor do carro que ele estava arrumando. Aí uma outra senhora, ela contava as alegrias de ver a filha dando à luz a uma criança saudável, né? Depois do trauma de perder o bebê com 9 meses de gravidez. Aí foram tantas coincidências em um período tão curto, né? Aí enquanto eu ficava em casa chorando as minhas mágoas, me sentindo uma coitadinha, né? Aí no mundo lá fora estava acontecendo, né? Deus precisou me tirar de casa para eu poder abrir os olhos. E eu sabia exatamente o que essas pessoas estavam sentindo, porque eu tinha passado por isso também. A gente foi para Botucatu na condição de Ioboco, e eu pude aprender exatamente o significado de salvando os outros, estará salvando a si próprio, né? E que a partir do momento da determinação espiritual, Deus trabalha e vai abrindo um caminho para nós. O Oyasama sempre dizia que dos nós saem os brotos. De volta para Mogi, né? Logo eu consegui matricular
o meu menino mais velho no primeiro ano, porque apesar de não ter frequentado as aulas, né, a escolinha considerou os dias que eu ia buscar as liçõezinhas, né, toda vez que eu voltava para Mogi, fazer produtos finalizar, essas coisas, eu passava na escolinha, pegava a liçãozinha, né, e para ele ficar fazendo em casa, né, e a escola considerou isso e autorizou a matrícula automática na escola mais próxima de casa, sem ter que enfrentar fila, como muitos pais tinham que fazer, né. Depois de um tempo, eu engravidei de novo, né? E era um menino, né? Que eu estava esperando para o mês de dezembro. Aí, né? Esse neném, né? Que a gente chama de Lucas Mitsuru, ele nasceu forte, gordo e saudável, né? O primeiro neném, né? O primeiro neném que a gente perdeu, a gente tinha colocado o nome de Lucas Mitsuru também, eu perdi em dezembro de 2002. O neném que eu abortei, se tivesse nascido, ele nasceria em dezembro de 2003. Os três eram de dezembro. Os três, né, eram meninos, né? Então era assim, era muita coincidência, né? Eu e o Katsumi, a gente acredita piamente, né, que a alma do Mitsuru é exatamente a mesma alma dos outros 2 bebês que a gente perdeu, que é uma criança assim que nasceu para ensinar muita coisa pra gente. Hoje eu sei que as palavras do Daikyo Kaitsan tinham fundamento, né? O Daikyo Kaitsan, ele é um representante de Deus Pares, é o nosso pai espiritual. Se a gente ouvir as suas palavras com sinceridade, com certeza no futuro as coisas vão acontecer. Ouvir o nosso pai espiritual é plantar uma boa semente, para que no futuro a gente possa colher um bom fruto, né? E hoje eu sei também o que aquele sensei do Senenkai quis dizer com entender os ensinamentos do Tenkyo com o coração e não com o ouvido. Que é nos ensinado que quem faz conceber filhos no ventre é Tsukiri, e quem atende ao nascimento também é Tsukiri. Esse verso do Ofudesaki marca muito a minha compreensão do ensinamento, que a partir do momento que eu vivenciei isso, que eu escutei o ensinamento com o coração e não com o ouvido, eu senti que subi um degrauzinho na minha evolução espiritual. Então, que eu tinha para transmitir para vocês. Obrigada. A Mieko tem que se retirar, né? Que ela precisa já iniciar os preparativos para a cerimônia mensal. Nós queríamos agradecer, né, a palestra da Mieko. Muitas vezes a gente, na verdade, assim, todos os meses a gente cruza com tantas pessoas, né? E talvez muitos de vocês não tenham, né, não sabiam de toda essa passagem, todas essas passagens por qual, né, ela experienciou e assim, na condição de mulher, de mãe, é muito difícil a gente compartilhar, né, tudo isso na presença assim de muitas pessoas. Sem dúvida alguma é uma pessoa que eu admiro particularmente, admiro muito, né, a força que ela tem, mas quem vai hoje também, né, contribuir com a gente aqui no comentário é também uma mulher, né, é também mãe, por isso mesmo que eu fiquei assim pensando que seria a melhor, uma pessoa muito boa para fazer o comentário da palestra da Mieko, é a Olivia Tanaka. O papel de fazer o comentário, eu acho que é mais difícil do que fazer a palestra, né? Bom, eu imagino que para ela, né, uma moça bonita,
iniciando a vida, como ela foi contando desde a sua adolescência e tal, de repente, né, casa com o Katsumi, que é um rapaz bonito também, muito alegre e tal, pensa que ela vai ter uma vida feliz para sempre, né? E assim, ela não comentou as dificuldades, mas quem é de igreja sabe que, imagine ele, filho mais velho de 13 irmãos, co-queixa, né, sucessor na época, e assumir, né, toda aquela família, né, e cunhados, né, cunhadas, e depois o problema da doença do cunhado, né, irmão do Katsumi. Realmente foi uma vida, né, de bastante dificuldade, foram aparecendo os problemas sucessivamente, né, principalmente em relação à gravidez, né, os problemas de gravidez, os abortos que ela teve. Então, eu acho que, né, aborto é uma perda muito grande, né? A mãe sofre bastante, os pais, a família sofre bastante. Mas ela foi colocando toda a vida dela, né, de forma assim, e tentando superar cada dificuldade que ela foi encontrando. E dentro do que ela falou, uma coisa que eu anotei e achei bastante importante é: quando você tem uma vida sem problemas, é uma vida de grande graça. E a gente não enxerga isso, né? Quando não tem nada, não acontece nada, quando você acorda com saúde, faz tudo o que quer, movimenta, trabalha, come e tal, e os dias vão passando e a gente acha que aquilo é normal, que não é nada, né? Que isso é uma coisa natural. Mas quando você perde, né? Ou vem as dificuldades da saúde, principalmente, aí você vê quanta graça que você tinha, né? E aí você começa a dar mais valor. Por quê? Quando as coisas são normais, você esquece, né, que você está recebendo uma grande graça. Eu estou com um problema na minha unha e aquilo está latejando, assim, né? De 2 dias para cá, está me incomodando, sabe? Aquela dorzinha. E eu nunca pensei que eu tinha que agradecer uma unha sadia, né? Nunca pensei nisso. Aí agora eu estou pensando, meu Deus, tem uma unha, eu não sabia que isso doía também. Então, outro dia eu tive problema de tendinite e eu nunca estava pensando, nossa, como o meu braço é forte, como eu tenho movimento, graças a Deus, nunca pensava nisso. Depois que eu tive o problema de tendinite, falei, nossa, aí você vai lembrando, né? Aí você vai dando graça. Então, essas horas de dificuldade é o momento da gente agradecer. E ela citou isso, né? Quando a gente está tudo bem, não pensa que é uma grande graça. E também, aí eu também coloquei aqui a conversa, né? O sermão. Quando a gente é jovem, Kaijo-san ou Chocho-san, alguém vem falar alguma coisa para você, mas lá vem sermão de novo, né? Ou, às vezes, a gente vai falar para os filhos, você está vendo, né? O filho fazendo alguma coisa que você sabe que não está certo, que o filho tem que se corrigir. Aí, quando você vai falar, ele, né, olhando para lá, não quer nem... Parece que não está nem aí. E a gente era assim também, né? Mas, mais tarde, depois de todas
as dificuldades, porque ela passou, ela lembrou, né? Lá em Odibá, lá no Nihon, quando o Daikyo Kaito-san quis fazer uma orientação e ela se revoltou, né? E eu acho que é importante isso também, porque às vezes você não dá atenção, mas esquece, mas às vezes você não quer ouvir aquilo, mas você sabe que é uma verdade. E um dia a gente lembra, né? Aquela vez que a Kaito-san falou isso, o Cho-cho-san orientou assim. Então, essas associações também eu acho bastante importante. Ela falou também da gente entender os ensinamentos da Tenrikyo com o coração, não só ouvindo. Né? A gente sentir realmente a graça do ensinamento, a graça, né, dessa vida modelo de Oyasama, com o coração. Porque quando você põe aquilo no coração e vê que isso é verdadeiro, isso é seu, você quer passar para as outras pessoas, quer passar para os seus filhos, quer passar para o seu marido. E isso, você tem a gratidão daquilo, né? Então você quer que os outros também saibam. Isso é importante, porque se você, eu vou lá, ouve daqui, sai daqui, mas se alguém perguntar alguma coisa, você não consegue transmitir essa graça, quando você não tem isso dentro do coração. Outra coisa importante também, que eu acho, que eu já acompanhei algumas palestras também do Katsumi e agora da Mieko. Cada vez que tem a dificuldade, cada vez que eles fazem uma determinação, primeira coisa é oferenda, né? O osonai. Não só a determinação assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Antes, vou fazer uma oferenda em agradecimento ou, né, para que essa graça, que ela receba essa graça. Então, um osonai. E aqui ela falou do carro, né, que tinha sido contemplado com o carro num consórcio e vendeu o carro para fazer a oferenda. E na Tenrikyo, a importância da oferenda é muito importante, é bem forte, porque hoje eu vejo também, a gente está fazendo na nossa igreja, na igreja mãe, nós estamos fazendo a história da Tenrikyo e estamos resgatando aquelas pessoas que lá 30 anos atrás, 50 anos atrás, foram dedicados na igreja, mas que hoje, na terceira, quarta geração, já não estão mais. E a gente vai perguntar para aqueles netos, bisnetos, e eles falam assim, minha bachá ou meu avô deu tudo para a igreja, por isso que eu ficou pobre ou não tem nada. Então, eu acho que, eu penso, né, que é importante para a gente passar para os nossos filhos o que é o significado da oferenda, porque eles entenderam que Tenrikyo fazia o sonai assim, né, vendia a casa, fazia o sonai, vendia o carro, fazia o sonai, e ficou assim, e ficou essa imagem negativa, né, do ensinamento. Na época, eles dedicaram, fizeram a oferenda e se salvaram. Talvez por isso eles estão bem, né? Os netos estão bem. Mas não entenderam o valor de que forma foi feita essa oferenda. Não é só, vou fazer esse sacrifício e vou fazer o sonai, né? E ela falou também sobre a casa de missionamento Botucatu, vocês sabem, né, de Botucatu, que é aquela casa que foi iniciada pelo Senenkai, né, Associação dos Moços, e
de tempos em tempos, ia uma família ou um jovem lá para fazer o Fukyonoye, né, o missionamento. E ela viu o quanto as histórias que eles saíram para fazer as divulgações, e ela viu o quanto as histórias se coincidiam, né? A pessoa que eles faziam o sasuke, da perda da mão, a outra que tinha aqueles dos abortos. Então, ela disse assim também, que enquanto ela ficava em casa chorando as mágoas, lamentando da vida, as coisas aconteciam lá fora e as pessoas estavam precisando deles lá fora, né? E quando você faz a salvação, você se salva, né? Esse é o nosso ensinamento, né? Salvando o próximo é que nós seremos salvos. Bom, mais ou menos é isso. Muito obrigada. Obrigada, Olívia. De verdade, não é fácil mesmo fazer o comentário. E eu também, todo mês, nossa, eu fico numa expectativa, quando que a consciência vai voltar? Que a gente, né, fica também com muita saudade e querendo, assim, muito também ter, né, essa contribuição que ela também dá todos os meses, quando ela faz a abertura, quando ela faz o encerramento das palestras da manhã. Ela está bem, ela está na casa dela, né? Não precisou mais voltar ao hospital, está conseguindo manter o tratamento em casa, mas é uma questão de tempo mesmo, né? De adquirir mais resistência e poder, aos poucos, voltar para a rotina dela. Em relação à palestra da Mieko, eu acho que a Olívia já colocou aqui muito bem, mas eu também queria, assim, só também falar, né, que esses dois pontos me tocaram bastante, que é essa que na Tenrikyo a gente está, isso está muito claro, né, que é salvando o próximo que nós temos condições de salvarmos a si mesmo. E muitas vezes, enfrentando algum problema, né, alguma adversidade da vida, a gente chega num ponto que a gente não consegue, né, se perceber como ainda, né, melhor que algumas outras pessoas. A gente se julga, sim, a vítima, né, esse problema, por que comigo? Porque justo, né? Então são vários pensamentos assim que começam a invadir, né, nossos pensamentos, nossa cabeça, nossa vida, e a gente tem assim visto muito, se fala muito da depressão. Depressão é uma doença, é o desafio do milênio. A medicina encara como o desafio do próximo milênio a depressão, né? E hoje, não sei se no meio de vocês, mas assim, pelo menos no meio que a gente convive, né? E eu digo assim, especialmente, uma atenção especial, dentro da Tenrikyo, dentro das nossas igrejas, das nossas regionais, é muito comum a gente ouvir, né? A gente ficar sabendo que as pessoas estão sendo vítimas de depressão, né? E na raça oriental, a gente já tem também, parece que já tem até alguns estudos, né, feitos até aqui no Brasil também, que existe uma resistência muito grande, primeiro, de admitir essa doença, né? Por conta da cultura, acredito eu, da cultura, né, japonesa, e quando essa doença, aí é um parecer mais particular, eu acho que quando ela se confunde um pouco com convicções religiosas, eu acho que torna-se ainda mais difícil encarar,
né, a depressão como doença, né, da pessoa admitir que tem e admitir que precisa de ajuda, né? Então, nós temos assim, o nosso corpo é um conteúdo, é um vasilhame, né, que precisa ser abastecido, né, todos os dias, né, e a gente se esquece disso, né? A gente se esquece no dia a dia, a gente se dedica a tantas outras coisas e esquece de abastecer espiritualmente, né, o nosso vasilhame, que é o nosso corpo. Então, principalmente agora, que começa a chegar o final do ano, e também tem estudos que mostram que nesse período as doenças também aparecem com mais frequência, talvez até porque a gente começa a fazer aquele balanço geral do ano, né? Então, que a gente assim esteja atento, né? Que a gente possa estar assim, com um olhar assim, para tentar ajudar essas pessoas, né? Porque isso provavelmente é somatório assim de muitas coisas que são vividas e não são, né, gradualmente, gradativamente resolvidas internamente, né? Então é muito importante. E quando a Mieko fala que o fato de eles terem ido para Botucatu, né, fez com que Deus assim possibilitou que ela tivesse diante exatamente dos problemas que, né, fizeram com que ela, os problemas assim, em relação, né, ao acidente do Katsumi, em relação às perdas, né, aos abortos que ela teve, foram exatamente esses problemas, né, que Deus pôs diante dela, para que ela pudesse ver, né, que ainda é graças a Deus, né? Apesar de tudo, ainda é graças a Deus. E essa questão do Osonai, da oferenda, também é assim, talvez seja ainda muito difícil, né? Cada um de nós talvez tenhamos um entendimento a respeito, né, dessa oferenda. Mas a importância, né, desse desprendimento, ela colocou assim muito bem, depois, né, a Olivia também fala, que realmente, porque o Osonai, minha mãe sempre fala, né, que é um tsunami, que a gente nunca pode deixar de fazer, né? Eu acho que, e muitas pessoas pensam assim, eu faço, se eu tenho, eu vou fazer, né? Se eu não tenho paciência, não vou fazer, mas não, né, é o contrário, né? Exatamente pelo fato de eu ter essa determinação, essa predisposição, esse compromisso de fazer, né, tendo ou não tendo de fazer, eu vou ter, né? E aí quando a gente, né, às vezes a gente convida alguém para ir para a igreja ou ministra um osazo que chega, eu procuro assim sempre falar sobre o Osonai, que eu acho assim muito importante nesse momento assim de sofrimento, né, da pessoa estar enfrentando um problema, ela entender essa relação também. Aí eu peço, né, para ela fazer assim uma oferenda, mas se ela, né, achar que ela está, que está sendo pedido em troca algo material, ou um pagamento, ou alguma assim, inquietação em relação àquilo que ela está oferendando, né? Então que ela não faça, ela nem precisa fazer em dinheiro, que ela possa me dar um mantimento, alguma coisa, né, em material que eu possa levar e fazer a oferenda lá na igreja, né? Mas que ela possa assim, que eu tenha tranquilidade de sentir que a pessoa está entendendo, né, que aquilo é um começo, né, de uma ação que ela precisa pôr em prática, não só nesse momento, né, de dificuldade, mas em todos os momentos. A gente tem que ter essa predisposição, porque a gente paga por tantas coisas no nosso dia a dia, né, por água, por energia, por tudo que a gente tem, né, e a gente tem que ter esse sentimento de oferendar, né, para quem está nos proporcionando a coisa mais importante para nós, que é a nossa saúde, né? Então o Osonai assim, a gente percebe assim que
que muitas, né, quando a gente ouve algumas palestras, e a gente acha absurdo, né, que realmente existem, antes ouvíamos até com mais frequência pessoas que chegaram a vender casa, né, chega a abrir mão assim de muita coisa, né, na convicção de que seja esse o primeiro passo para a salvação. Então eu acredito que seja muito importante a gente sempre, né, quando a gente ministrar o Sasuke ou sair para fazer o Nyoigaki, se tivermos oportunidade da gente também, né, orientarmos em relação ao Osonai, ao oferenda, tá? Nós vamos encerrar por aqui. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e contar com a participação de vocês no próximo mês, né? E convidem, né, as pessoas. Hoje até foi o Katsumi que me deu assim um toque, né? Deixa bem claro que essa palestra é aberta a todos, né? Porque fala em palestra, às vezes as pessoas acham, acho que é só para, né, só para algumas pessoas, ou só para senhoras, ou só para os moços. Então, que ela realmente é aberta a todos e acontece aqui nesse espaço aqui, tá bom? Muito obrigada.